dia, galera. Então, como prometido a vocês, hoje a gente está aqui para fazer a correção das questões que foram passadas para vocês, ok? A primeira questão, ela diz o seguinte: a partir do diagrama a seguir, que relaciona a solubilidade de dois sais A e B com a temperatura, são feitas as afirmações. Então, no caso aqui, lembrando que lá embaixo está dizendo somente são corretas quais afirmações. Então, a gente tem que ver cada uma das afirmações para ver qual que é verdadeira, qual que é falsa, ok? Então, a primeira afirmação diz o seguinte: existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à de B. Se vocês observarem os dois gráficos A e B, tem um ponto aqui, deixa eu marcar para vocês, aqui ó, que eles se encontram, ok? Então, quando ele fala que existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à de B, então nesse caso aqui é verdadeiro o que ele disse, ok? Pronto, continuando. Na segunda, ele diz o seguinte: a 20 graus Celsius, a solubilidade de A é menor que a solubilidade de B. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ir lá a 20 graus e vão marcar aqui, ó, pá. Lembrando que esse traço de cima é o B, o azul de cima é o B. Mentira, o azul de baixo é o B e o azul de cima é o A, certo? Aqui, ó. Aqui é o A e aqui é o B. Então, no caso, a gente tá vendo que a solubilidade de A é maior do que a solubilidade de B. E lá tá dizendo que a solubilidade de A é menor do que a solubilidade de B. Então, a segunda afirmação aí seria falsa, ok? Terceira afirmação: a 100 graus Celsius, a solubilidade de B é maior do que a solubilidade de A. Então, é a mesma coisa aqui, gente. Vocês vão lá, a 100 graus Celsius, e vão marcar aqui. graus Celsius. Eu marquei, tá meio errado aí, mas tudo bem. Mesmo assim, dá para saber que a de B é maior do que a de A. Lá tá dizendo que a de B é maior do que a de A. Então, é verdadeiro, ok? A quarta: a solubilidade de B se mantém constante com o aumento da temperatura. Gente, ó, a solubilidade de B, ela seria constante se ela estivesse em linha reta. E a gente tá vendo que B aqui está o quê? Crescendo. Então, dessa forma, essa afirmação é falsa, ok? A quinta está dizendo a quantidade de B em 275 gramas de solução saturada, a temperatura de 80 graus, é igual a 150 gramas. Então, isso aí, gente, infelizmente a gente vai ter que calcular mesmo, certo? Como é que vocês vão fazer? Vou aumentar aqui um pouco. Ele diz lá que é B a 80 graus Celsius, não é isso? Então, eu vou fazer aqui, eu vou deixar aqui do lado. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou marcar B. B tá aqui, ó, gente, ó. A 80 graus Celsius. Então, quando vem aqui pro lado, vai bater aqui, ó, nesse palitinho de cima. Aqui, ó, no terceiro palitinho aí, gente. Pronto, o que que acontece? Vocês estão vendo que cada marcação, cada quadradinho desse de 100 para chegar em 50 foi cortado de 10 em 10, ó. 100, 110, 120, 130, 140, 150. O meu pontinho aqui, ó, está em cima de quem? Do segundo traço, então 110, 120. Então, o que que acontece aqui? Em 100 gramas, desculpa aí. Se você pegar aqui, novamente, eu vou marcar aqui, a 80 graus, e vou marcar aqui. Marquei no canto errado. Isso. Então, a 80 graus, eu vou ter 120 gramas de sal
né, de substância B em 100 gramas de água. Ou seja, eu tenho quantas gramas de solução? 220 gramas de solução. Em 220 gramas de solução, 120 gramas é a substância. E lá ele disse que a solução teria 275 gramas de solução. Então, 275 corresponderia a X. E aí vocês vão fazer aqui a questão do meios extremos, né? A multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 275 vezes 120 e o resultado eu vou dividir por 220, ok? Então, eu vou colocar aqui a calculadora. E vou fazer 275 vezes 120, que vai dar 33.000. E o resultado eu vou dividir por 220. Não foi isso? Resultado deu o quê? 150 gramas. Então, vou lá novamente e vejo o que ele está dizendo lá. A quantidade de B em 275 gramas de solução saturada a uma temperatura de 80 graus é igual a 150 gramas. Bateu com o cálculo da gente. Então, no caso, a 5 também é verdadeira. Então, no caso, foi verdadeira aqui a 1. Foi verdadeira a 3. E foi verdadeira a 5. Onde é que eu tenho 1, 3 e 5? Letra C. Então, essa daqui é a resposta. Continuando aqui, gente. A questão de número 2, ela diz o seguinte. O gráfico adiante mostra a solubilidade de K2CR2O7 sólido em água. Então, deu lá a substância. Em função da temperatura T. Uma mistura constituída de 30 gramas de K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, certo, gente? E 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius foi deixada esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalizar o dicromato de potássio? Então, o que acontece aqui, gente? Primeira coisa que vocês vão ter que analisar é a seguinte. Calma aí. Primeira coisa que vocês vão analisar aqui é o seguinte. Ele está trabalhando com a metade da quantidade de água. Ok? Ele está trabalhando com a metade da quantidade de água. Então, nesse caso aqui, tudo que eu analisar aqui, eu vou analisar pela quantidade da metade do que tiver aqui. Certo? Por exemplo, aqui onde tem 100, aqui onde tem 100, a gente vai analisar como se fosse 50. Onde é 80, vai ser 40. Onde é 60, vai ser 30. Onde é 40, vai ser 20. Onde é 20, vai ser 10. Ok? Então, continuando lá. E aí, o que acontece? Você vai procurar onde eu vou ter o quê? Mais de 30 gramas na solução. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui. Se eu analisar os pontos fixos, que é 100, 80, 60, eu vi que aqui em 60, a quantidade de cromato que eu vou precisar é de 30 gramas. Aqui, ó. Não é 30 gramas? Então, vai ser qualquer valor abaixo de 60 que vai dar uma quantidade menor de 30 gramas. E como eu tenho 30 gramas, ela vai ficar super saturada e vai ter aí precipitado, vai ter corpo de chão. Ok? Então, no caso aqui, ó.
qualquer valor abaixo daqui, ó. Aqui é o 60, que seria a temperatura de 70, né? Aqui, ó, 70. Então, qual é a primeira temperatura que a gente tá vendo marcando aqui? Abaixo de 70 graus. 60. Não é isso? Então, a resposta vai ser C. 60 graus. Ok?